amigos! Estamos aqui hoje para a continuação da leitura do livro Psicologia da Gratidão, do Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Vamos continuar nossa leitura no capítulo 9, a Psicologia da Dignidade. Algumas escolas psicológicas insistem que o indivíduo nasce plasmado pelos fatores genéticos e torna-se fatalmente o resultado da programação hereditária. Ainda afirmam que o contributo da educação é suspeito de ser produtivo na sua transformação moral, quando as suas são tendências perturbadoras e responsáveis pelo comportamento alienado ou desastrado, dócil ou afetivo, pacífico ou violento. Não se podendo negar o impositivo genético na construção da aparelhagem fisiológica, o indivíduo é, antes de tudo, o self responsável pelos seus conteúdos psíquicos, o espírito que herda de si mesmo as experiências vivenciadas em existências pretéritas, não sendo a concepção fetal o momento da criação da psique, nem a morte biológica, o término das suas funções. O ser energético e pensante evolui lentamente, qual aconteceu com as formas biológicas, desde que os ensaios grotescos dos seres primários, que se tornaram os protótipos iniciais da atual organização humana. Pode-se mesmo recuar esse período ao das primeiras expressões moleculares no fundo dos oceanos, quando fascículos de luz que vieram de outra dimensão, mergulhando nas águas salgadas, passaram a estimular as referidas moléculas, formando os organismos unicelulares, ordenando-se em expressões pluricelulares e seguindo o processo evolutivo. Esses mesmos fascículos de luz desenvolveram-se no que viria a ser a energia vital, o psiquismo animal, o ser espiritual do período de humanidade. Não são, desse modo, os caprichos dos genes que formam o ser, as suas características físicas, emocionais e psíquicas, embora a sua prevalência, mas sim o espírito, que neles imprime as necessidades de desenvolvimento intelecto-moral. Assim sendo, a educação desempenha um papel de alta relevância no seu desenvolvimento cultural, emocional, comportamental, trabalhando-lhe os valores internos e impulsionando a conquista do infinito. A aquisição de hábitos saudáveis, aqueles que são considerados edificantes e produzem harmonia emocional no grupo social, a transformação das tendências agressivas e dos sentimentos de baixa estima para melhor. O esforço para qualquer realização dão-se por intermédio dos processos educativos, especialmente aqueles de natureza moral, que são os exemplos, ao mesmo tempo em que, mediante o estudo, ocorre o desenvolvimento cultural e intelectual, num somatório de valores que enobrecem o ser humano. A educação, no seu sentido lato, está reservada, portanto, à grande tarefa de construir o homem e a mulher melhores e mais sociáveis, neles desenvolvendo os germes do amor e da dignidade, com os quais progride espiritualmente, tornando-se úteis à comunidade após transcenderem os limites egóicos. Quando lhe é possível adquirir a consciência de paz e dos valores éticos que constituem a vida pensante. Houvesse o fatalismo genético sem chance de mudança, o significado do progresso desapareceria, permanecendo a brutalidade ancestral, o primitivismo arbitrário, sem as claridades do saber, do comportar-se, da autoiluminação. Em assim sendo, nenhuma das doutrinas científicas e filosóficas teria razão de existir, porque a psique estaria incapacitada para se assimilar, na sua condição de independente dos fenômenos fisiológicos automatistas. É incontestável no universo a presença da força do deotropismo como fonte convergente de tudo e de todos. A semelhança da luz que atrai os vegetais, vitalizando-os e auxiliando-os nos milagres que se iniciam na germinação e prosseguem até a inflorescência e frutificação. A atração de Deus como Criador torna-se a poderosa emulação para os fenômenos que ocorrem em toda parte.
Fonte inesgotável de energia é a casualidade transcendente de tudo. O cisgênito, o ser humano, através dos complexos processos e mecanismos de evolução, avança na busca do estado luminoso, da perfeição que lhe está destinada. Uma ordem moral, em consequência, responsável pelo equilíbrio galáctico, vige no cosmo e manifesta-se em tudo como lei de progresso, que comanda o desenvolvimento ético e espiritual, nada ficando indene à sua ação de convergência. Por tal razão, a evolução é inevitável e cessante. Bastem alguns instantes de reflexão em torno da vida em todas as suas expressões, e se perceberá essa fatalidade iniludível que se manifesta no impulso inicial, facultando a complexidade das formas e das apresentações, fixando a sua historiografia caracterizada pelos fenômenos cada vez mais nobres e melhores, estruturados em incessante desdobramento. Jamais ocorre nessa progressão nenhum tipo de retrocesso, de retorno aos momentos caóticos do princípio, nos quais de alguma forma sempre houve ordem. Essa ordem moral foi detectada no século XIX, dentre outros, pelo teólogo inglês, mestre em Oxford, C.S. Lewis, que a denominou como lei moral, dessa maneira evitando a designação de Deus que desagradava aos cientistas de então. Através desse conceito, o eminente pensador estabeleceu o conceito que se encontra na lei de comportamento correto, que oferece a melhor conduta para situações mais diversas, pautadas dentro da ética do bem, filho nobre do dever. Logo propôs o conceito do certo e do errado, que é universal entre as criaturas humanas, embora as diferentes manifestações encontradas entre os povos primitivos e os civilizados, efeito natural da lei do progresso. Allan Kardec, o preclaro estudioso dos fenômenos da vida e da imortalidade, por sua vez detectou a lei natural, que é a lei de amor, defluente de Deus, e apresentou um complexo e completo esquema sobre as 10 leis que dela se derivam, abarcando tudo quanto se faz necessário para o estabelecimento da psicologia da dignidade humana, do comportamento correto. O esquema kardeciano inicia-se com a análise da lei divina ou natural e termina no capítulo da lei de justiça, de amor e de caridade, para deter-se no estudo pleno a respeito da perfeição moral que antecede os valiosos esforços da psicologia junguiana, estabelecendo como instante pleno da vida aquele que diz respeito à individuação, ao estado luminoso. O insight kardeciano encontra-se em germe no universo e todos quantos sintonizavam com as leis cósmicas igualmente o captaram vestindo a ideia de acordo com as próprias características emocionais, culturais, religiosas. Em todo esse colossal edifício filosófico de natureza moral, ressaltam os valores que dignificam a existência da vida na Terra, o natural esforço de cada criatura humana para a superação dos vícios ancestrais e a aquisição das virtudes que são a realização edificante do processo evolutivo. Todas as proposituras da vida humana estabelecem a ética do comportamento correto, em razão de outra lei, a de causa e efeito, que demonstra a harmonia em tudo, concedendo ao ser pensante o livre-arbítrio, mas também a responsabilidade em torno dos seus pensamentos, palavras e atos, porquanto, sendo ele o semeador, também é o ceifador de tudo quanto em semente. Esse impositivo estabelece o princípio da consciência, da responsabilidade, que abre campo para a instalação da culpa ou da tranquilidade, de acordo com o comportamento de cada indivíduo. Todos são livres para as condutas mentais, emocionais e morais que lhes aprouver, assim como das suas consequências. Indispensável, portanto, a manutenção da lei moral, que induz a conduta psicológica saudável. Esse foi o final do nosso primeiro subtítulo do 9º capítulo. Espero que tenham gostado, deixem seu like, se inscrevam no canal e muito obrigada!